Glória a Deus. Esse amor nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. Somos alcançados todos os dias por esse amor. Ele não falha um dia sequer. Ele não falha uma hora sequer. Durante toda a nossa vida, somos alcançados por esse amor. Aí aonde você está, saiba que esse amor te encontra, esse amor te envolve, esse amor te sustenta, esse amor te capacita, esse amor te habilita a você andar nele. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa expressão maior do amor de Deus para comigo, para com você, chama-se Jesus. Esse amor que não foi apenas um amor declarado, que não foi apenas uma declaração de amor. Tem muitas pessoas que são excelentes em fazer declarações de amor, pessoas que têm o dom da palavra e fazem lindas declarações de amor, mas esse amor não foi uma declaração de amor apenas, foi uma demonstração, foi um gesto, foi uma atitude de amor, se entregando na cruz por mim e por você. E essa expressão de amor está acessível a todos nós. Nós que o recebemos, nós que temos Cristo morando dentro de nós, nós que recebemos Jesus e hoje fazemos parte dessa família, hoje fazemos parte da Igreja de Deus, somos agradecidos porque um dia esse amor nos alcançou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fomos nós que optamos por Deus, não fomos nós que amamos Deus primeiro. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E louvado seja o nome do Senhor por esse amor. Estamos estudando, estamos meditando, estamos aqui extraindo diversas lições no livro de Efésios capítulo 3. O trecho base é o versículo 19, mas eu gosto de ler desde aqui do versículo 14, aonde Paulo começa a manifestar, quando Paulo começa a manifestar todo o entendimento que ele tem e manifestar da sabedoria, do amor, da graça de Deus. Efésios 3, a partir do versículo 14, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E essa não é a primeira vez que Paulo está orando aqui nessa carta. Ele começa a sua oração aqui no capítulo 1, e ele vai orar aqui no capítulo 1, né? E aqui no versículo 17 do capítulo 1, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí ele continua: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos. Então ele já está fazendo essa oração. E aqui no capítulo 3 é como se ele começasse a escrever, e aí ele lembra de algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja, e ele dobra os joelhos, começa a orar, e ele depois narra o que ele orou. E aqui no capítulo 3, mais uma vez, ele se ajoelha, e observe como é muito parecido o pensamento dele, que ele gostaria que isso fosse revelado no meu coração e no seu coração. E ele diz assim, né, que ele se ajoelha diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você faz parte da família do Pai. Ele ora por mim, ele ora por você. Essa oração é uma oração que estende gerações, porque o qual recebe toda a família nos céus e na terra o nome do Pai. Nós fazemos parte dessa família. E ele diz assim: oro para que as suas gloriosas riquezas. Lembra que lá no capítulo 1 ele falou das gloriosas riquezas? Que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Ele está orando para que você seja fortalecido no poder de Deus por meio do Espírito Santo. Mas espera aí, esse povo não sabia quem era o Espírito Santo? Esse povo não conhecia quem era o Espírito Santo? E eu gosto de uma afirmação que Hernandes Dias Lopes faz. Ele diz que quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele passa a ser
residente em nossas vidas. Então ele passa a residir em nossas vidas. Mas quando nós somos revestidos de poder, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, e esse poder do Espírito Santo enche as nossas vidas, o Espírito Santo não é mais somente um residente, ele passa a ser o presidente, aquele que governa a minha vida, aquele que governa a sua vida, aquele que nos conduz, aquele que nos leva ao centro da vontade de Deus. E é sobre isso que Paulo está falando, para que no seu íntimo, para que com poder, por meio do Espírito Santo, você entenda que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E ele ora para que nós sejamos arraigados e alicerçados no amor. Observe que ele usa duas expressões aqui, arraigados e alicerçados. Arraigados significa com raízes profundas. Então uma árvore que está bem arraigada é uma árvore que está com raízes profundas. Então ele usa o exemplo de uma árvore para que a gente esteja com raízes profundas no amor de Deus, para que esse amor esteja enraizado, mas ao mesmo tempo ele usa o termo alicerçado, que nos remete a uma construção. E quando a gente pensa numa construção, uma das principais coisas que existe em uma construção são os alicerces. Se aquele prédio, se aquela construção tiver bons alicerces, tiver bem alicerçada, alicerces seguros, alicerces firmes, aquela construção não vai se abalar diante de ventos, diante de tempestades, diante de terremotos, diante das situações mais adversas que possa acontecer. Então o que Paulo está usando são duas simbologias, uma de uma árvore. Árvores que têm a sua raiz bem profunda, arraigados, e também uma construção, alicerçados no amor de Deus. É nesse local, é desse jeito que o nosso coração tem que estar. É desse jeito que o nosso entendimento e a nossa vivência em comunidade tem que estar no amor de Deus. Não adianta você declarar esse amor, você dizer, eu amo meu irmão, quando a gente canta aqueles hinos na congregação, né? Diga pro seu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim. Não adianta a gente cantar essas musiquinhas durante um culto, durante uma celebração, e a gente declarar isso com palavras, mas as nossas atitudes não condizerem com aquilo que nós estamos falando. O que Paulo está chamando a atenção da igreja é que as nossas atitudes têm que ser compatíveis com aquilo que a gente declara. Se eu declaro que eu amo, as minhas atitudes têm que ser atitudes de amor. As minhas atitudes têm que ser atitudes que demonstrem isso, e não um amor, queridos, porque você amar as pessoas que são boas com você é excelente. Você amar as pessoas que batem nas suas costas, você amar as pessoas que te abraçam, isso é muito fácil, isso é muito simples. Mas o Senhor nos chama para que alicerçados e arraigados no amor de Cristo, esse amor possa jorrar sobre todos à nossa volta, inclusive aquelas pessoas mais complicadas. Pense numa pessoa agora complicada de você conviver. Pense agora numa pessoa que seja difícil a convivência com ela. E eu não estou apenas falando no âmbito da igreja, no âmbito da congregação que você participa, mas eu estou desafiando você a estender esse amor à sua volta, entre a sua parentela, entre as pessoas que você convive, seja vizinho, seja no trabalho, seja na escola. E aquelas pessoas mais complicadas, são essas pessoas que nós temos que demonstrar e continuar demonstrando o amor de Deus. E esse amor que nos sustenta, esse amor que fortalece, esse amor que alcança essas pessoas, esse amor que supera todas as lutas e dificuldades que estão ali, que possam aparecer durante essa caminhada. E aí ele continua aqui dizendo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Olha só, Cristo habitar no meu coração, Cristo habitar no seu coração mediante a fé. E ele está falando de amor, é porque quando a gente entende qual é o amor que Cristo derramou para a sua igreja, um amor que não olhou para aqueles agressores que estavam à sua volta, mas ali na cruz, enquanto ele era agredido, ele dizia assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esse amor, queridos, ele propagou. Esse amor não ficou retido em Jesus.
Quem tem Jesus no seu coração, quem vive Cristo, quem tem Cristo morando dentro de si, o amor mora dentro de você. E nós vemos lá já no livro de Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, diz que o rosto de Estevão brilhava. Diz que a face de Estevão brilhava. Que brilho é esse, meus irmãos? É o brilho do amor de Cristo no coração dele, porque a oração que Estevão fez ali naquele momento em que as pessoas começaram a apedrejá-lo, foi mais ou menos a mesma oração que Jesus fez ali na cruz. Estevão disse: Pai, não leve em conta o que essas pessoas estão fazendo, não considere o que essas pessoas estão fazendo, mas perdoa-lhes. Só quem tem o amor morando dentro de si, o amor do Pai morando dentro de si, chamado Jesus, pode chegar a esse ponto de pessoas estarem lhe agredindo e você pedindo: Deus, Pai, não lhe impute a eles a esse pecado, não impute a eles essa atitude que eles estão tendo contra mim, mas perdoa-lhes. Isso é o amor de Deus. Por isso é que ele vem dizendo assim: eu oro para que Cristo habite em vós mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e estejam alicerçados nesse amor, possam juntamente com todos os santos. E aí ele vem desafiar para que a gente possa compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Queridos, Paulo estava falando para uma igreja que havia uma certa divisão. Uma igreja que havia uma certa divisão religiosa dentro dela. Havia partidos dentro dessa igreja. Havia pessoas que eram judeus e haviam pessoas que eram gentis. E unir essas duas pessoas era uma coisa muito complicada, porque para o judeu, o gentio era uma raça inferior. E então o gentio também olhou para essa reação do judeu e tinha um verdadeiro ódio dos judeus pela forma como eles eram tratados. E Paulo estava falando: olha, queridos, não olhe para o passado, não olhe para a história religiosa que envolveu o passado de vocês, mas eu quero que vocês olhem e vocês compreendam junto com todas as pessoas que não existe divisão na religião aqui, somos todos iguais, somos todos um. Sabe por quê? Para que vocês precisam compreender qual é a largura do amor de Deus. Quando fala da largura do amor de Deus, imagine assim, né, aonde esse amor pode abraçar. Quantas pessoas esse amor pode abraçar? Qual é a largura desse amor? E qual é o tamanho desses braços de amor que pode acolher? Ele acolhe judeus, ele acolhe gentios, ele acolhe pecadores, ele acolhe pessoas de várias tribos, raças e nações. Essa é a largura do amor de Deus. Mas ele também fala do comprimento. Qual é o comprimento que a gente pode entender desse amor? Que esse amor ele não fica aqui hoje agora. Esse amor ele era, ele é e ele vai continuar sendo. Então é um amor eterno, é um amor que tem um comprimento, uma longevidade eterna. Ele nos amou, ele nos ama e ele continua nos amando. Não existe nada que você possa fazer que vá eliminar, que vá diminuir, que vá acabar com esse amor de Deus sobre a sua vida. Esse amor continua sendo forte e verdadeiro durante todas as épocas, durante todas as gerações. Mas ele também fala da profundidade. Então você olha para dentro de si, para dentro das suas limitações, para de onde o Senhor te tirou, do buraco de onde ele tirou. Ele vai no mais profundo do abismo e ele retira o pecador. Ele me retirou de um lugar profundo, ele me retirou de um lago de lamaçal de pecado, ele me retirou da profundeza dos pecados. Então esse amor ele vai lá na profundeza do pecado, na profundeza do abismo, onde as pessoas estão mais perdidas, e ele resgata essa pessoa, assim como ele resgatou aquele ladrão na cruz do Calvário, quando ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olhou para ele e resgatou ele do poço, do lamaçal do pecado, da história errada, da profundidade do erro que ele estava, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse amor vai na profundidade e nos resgata.
Mas ele fala também da altura, e a altura é o lugar aonde esse amor pode nos colocar, no trono do lado do Pai, assentados com Cristo nas regiões celestiais. É esse lugar, é essa altura que esse amor nos coloca, te tira do lamaçal do pecado, das profundezas do mundo, do abismo do pecado, e te coloca sentado nas regiões celestiais com Cristo, aonde debaixo dele se nomeia todo nome que está sobre a terra. É esse amor que ele nos chama aqui no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Praticamente o que Paulo está dizendo aqui é uma coisa impossível. Como é que a gente vai conhecer esse amor que excede todo conhecimento? É algo que vai além do meu conhecimento, é algo que vai além do seu conhecimento, porque um amor que tira um prisioneiro, que tira um ladrão da cruz do Calvário, que estava morrendo por causa dos seus pecados, dos seus delitos, e coloca no paraíso. É um amor que a gente tem que falar assim: eu não compreendo. Por isso que a música de William relata que é um louco amor. Louco amor, esse louco amor me alcançou. Esse louco amor foi revelado na cruz. Esse louco amor foi expressado na cruz. E esse louco amor me alcança e te alcança. E a gente é desafiado então para conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Deixe esse amor jorrar da sua vida e transformar o mundo à sua volta. Deixe esse amor jorrar da sua vida e transformar as brigas em paz, transformar ambientes de conflito em ambientes de harmonia. Transformar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão longe por falta de perdão, e unir essas pessoas pelo poder desse amor, pelo poder do perdão que flui através desse amor. Deixe esse amor usar a sua vida e transformar o seu lar, transformar o seu cônjuge. Talvez você fale assim: o que eu posso fazer para o meu lar ser transformado? Peça, conheça, experimente mais desse amor, para que esse amor jorre através da sua vida. Quando esse amor jorrar através da sua vida e ele inundar as pessoas à sua volta, elas serão fatalmente alcançadas também por esse amor, porque este é o poder do amor de Deus. Esse é o poder. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a plenitude de Deus, meu querido? Qual é a plenitude de Deus que Paulo ora para que a gente seja cheio? A plenitude de Cristo. A plenitude de Deus chama-se Cristo. A plenitude de Deus é Jesus, para que vocês sejam cheios de Deus, de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo dentro de você. Você tem que ser cheio. Você não tem que ser aquela pessoa, né, dois dedinhos. Você não tem que ser aquela pessoa meia taça. Você não tem que ser aquela pessoa que é uma gotinha. Você tem que ser cheio da plenitude de Deus. Porque quando Cristo está em você, quando Cristo habita em você, quando Cristo opera através da sua vida e esse amor flui através da sua vida, então você está cheio da plenitude de Deus. E aí o versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que atua na minha vida, que atua na sua vida. Esse poder que é capaz de fazer infinitamente mais. É outra coisa surreal da gente conseguir imaginar qual é o limite desse poder de Deus na minha vida e na sua vida. E eu não estou falando apenas dos sinais que Jesus operou. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome colocarão a mão e espíritos serão... Não são desse poder. Eu estou falando do poder do amor de Deus. O amor de Cristo que estava no coração dele pelos perdidos. O amor de Cristo que doou a sua vida pelos perdidos, que olhou para a humanidade e se compadeceu dela, e ele se colocou como pastor da humanidade e ele entregou a sua vida. É esse amor, o amor sacrificial que ele está desafiando para que eu e você conheça. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.
Você pensa que é difícil o Senhor restaurar uma pessoa, restaurar um casamento, restaurar, tirar uma pessoa do vício, tirar uma pessoa do engano, do pecado? Esse amor que habita em você, esse poder desse amor que habita na sua vida, ele tem poder de fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu, do que tudo que você pensou. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo. A glória vai aparecer na igreja, queridos. A glória do Senhor vai aparecer na igreja. Os frutos vão aparecer na igreja. O nome do Senhor vai ser glorificado na igreja. O fruto vai vir e a glória do Senhor aparece em nosso meio, porque nós somos a igreja de Cristo, e a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Essa oração te alcança. Nós fazemos parte de todas as gerações e os nossos filhos fazem parte de todas as gerações. E se o Senhor não vir nos buscar, os nossos netos, os nossos bisnetos fazem parte de todas essas gerações que Paulo estava orando. E ele diz assim: para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico empolgado, querido, quando eu falo desse amor. Eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão incapaz. E eu não lembro agora se era Moody que falava essa frase, se era Wesley, mas tinha um desses pregadores que dizia assim, que muitas vezes, e na maioria das vezes que ele ia pregar, que o Senhor lhe dava o tema, ele olhava e ele via que o tema era muito maior do que o pregador, que o assunto, que aquilo que ia entregar era muito maior do que ele próprio, e a única coisa que ele tinha que fazer é dizer: Senhor, eu sou apenas um vaso, que a tua glória brilhe. E eu me sinto dessa mesma forma. Isso que eu estou falando é muito maior do que eu tenho a capacidade de entregar para vocês. Isso que eu estou falando é muito mais sublime, muito mais supremo do que eu tenho a capacidade de falar e de passar aqui para vocês. Deixe esse amor te envolver, deixe esse amor sacudir você, deixe esse amor te chacoalhar, deixe esse amor fazer de você um instrumento nas mãos dele, para que a glória do Senhor e a plenitude de Deus seja manifesta através da sua vida, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, diga amém, glória a Deus, eu recebo, em nome de Jesus. Amém.